E se você nunca fez empadinhas na vida, fica tranquila, essa massa aqui é perfeita para você. E já vou avisando, essa massa derrete na boca de um jeito que conquista qualquer paladar. Hoje vamos começar a nossa receita pelo recheio. Aqui eu tenho um tomate cortado em cubos, 2 dentes de alho, uma porção de cebolinha Salsinha. e... Como produção? Uma porção de salsinha. Verdade, uma porção de salsinha. Você começou cedo hoje, né? Lógico, você sabe que ama essa receita, né? Uma cebola e o recheio da nossa empadinha é de bacalhau. 300 gramas de bacalhau. E ele já está dessalgado e desfiado. Eu dessalguei ele em 2 águas. Vamos refogar esses temperos aqui. Olha, a nossa panela já está aquecida. 2 fios de azeite, você pode substituir por óleo. Agora adicione os temperos. E o segredo aqui é você refogar bem refogadinho o tomate junto com a cebola, que eu removi as sementes. Vou deixar refogar aqui por uns 3 minutos. Adicione o bacalhau. Aqui é rápido, depois que você colocar o bacalhau, você vai refogar por uns 5 minutos. O nosso recheio já está no ponto. E olha só, ele é um recheio solto. E eu preciso dar cremosidade a esse recheio. Eu vou lhe ensinar uma misturinha muito econômica. E falou em economia, me chama que eu vou. 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de água. Pronto, já está pronta aqui a nossa misturinha econômica, prática e fácil de fazer. Adicione a misturinha no recheio e fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. E o ponto aqui, olha, é quando você perceber que virou um creminho. Pronto, nosso recheio aqui, ele já está no ponto. E olha só o ponto dele. Não se preocupe que não está mole, viu? Confia em mim. Esse é o ponto. Agora desligue o fogo. Adicione a salsinha no recheio. Gente, falar uma coisa para você. Eu costumo comprar azeitonas sem caroço, mas a promoção dessa daqui com caroço, eu não pude deixar lá na prateleira não. Foi irresistível, né? A produção, vem cá, vem cá, vem cá. Eu disse, é o quê? Ele disse, vem ver o que tá por R$ 9,90. Você acha que eu ia deixar lá, minha gente? Só para trazer sem caroço? Não deixo, não. E aí, fala aqui para mim nos comentários. Você deixaria na prateleira por R$ 9,90 um potão desse? Eu sou do time que ama azeitonas. Dá para perceber. Dá, né? E eu usei 15 azeitonas. Eu vou medir aqui, ó, 1 colher de sopa de requeijão, bem cheia, tá? Prontinho. E o nosso recheio de bacalhau cremoso para as nossas empadinhas já está pronto. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tenho. Esse recheio serve apenas para empadas? Não, esse recheio ele não serve apenas para empadas. Ele serve também para qualquer salgado que você precise colocar um recheio de bacalhau cremoso. Então esse recheio é um recheio cremoso que dá para usar com vários salgados, inclusive pastel, né? Exatamente. Nossa, já pensou um pastel com esse recheio? Que delícia, né? Vamos para o próximo passo. E para a massa, vamos precisar de 300 gramas de margarina. É importante observar que essa margarina tem 80% de lipídios, né? Isso, bem lembrado. E o pessoal pergunta o que é lipídios? Lipídios, na verdade, são gorduras. Se você quer um excelente resultado, faz aí com essa margarina e depois me conta, tá bom? Eu vou colocar aqui a margarina na vasilha e essa margarina ela está gelada. Eu vou usar uma gema e coloque a gema aqui junto com a margarina. 1 pacote de queijo parmesão. São 50 gramas. Misture tudo muito bem. Agora adicione 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E você pode adicionar toda de uma só vez. E eu começo misturando a massa com o garfo
misturando de um lado para o outro. É uma receita fácil, prática, é só a forma de fazer que vai fazer toda a diferença. Olha só, já está com uma aparência de farofa. Agora eu vou unir essa massa. E não tem outro jeito não, é colocar a mão na massa mesmo. Olha só. Gente, já deu ponto. Acredita? Como, Edva? Gente, é só apertar. Esse é o ponto. Tá vendo? Aí aqui agora é só unir. Olha, se você prefere aquela massa bem quebradiça, que desmancha na boca, tá tudo certo. Isso é uma delícia. Agora, se você gosta de uma massa um pouquinho mais firme, é só adicionar 2 colheres de sopa de água. E vou unir. Só isso, e unindo assim. Gente, faz uma diferença enorme e deixa a massa mais maleável. E o legal aqui é que você pode ajustar a massa do jeitinho que você preferir e assim fica a gosto. Então, sinta-se à vontade para experimentar. O importante é que a sua empadinha fique de um jeitinho que você goste. Que massa linda, muito fácil de unir e é só unir, viu, minha gente? Pelo amor de Deus! Não é sovar, né? É só unir. Não, é só unir, ó. Prontinho, massinha unida. Agora eu vou passar o plástico filme aqui na massa e vou levar para a geladeira. E, gente, essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. E como eu misturei aqui com minhas mãos, aí o que acontece? A margarina, ela esquenta um pouco. Então, eu vou deixar lá por 15 minutos. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou. Na verdade, resfriou, né? Olha que massa linda. Aqui eu tenho forminhas de empadas. O aro aqui dessa forminha é de 5 centímetros. O fundo aqui é de 3 centímetros. E a profundidade é de 2 centímetros. Então, anote isso aí no seu caderninho. Para facilitar aí para você, pese porções de 15 gramas. Aí você vai colocar aqui na forminha e vai fazer isso. Tenha o cuidado de deixar passando assim. E você vai entender por quê, tá? Pode deixar passando assim. O nosso recheio. E eu quero que você veja bem de perto, olha, a textura do nosso recheio. Pode fazer aí que você vai amar esse recheio. Eu vou usar um saco para confeitar. Gente, isso daqui é praticidade, viu? Se quiser encher com a colher, dá certo? Dá. Mas assim, nossa, faz aí, depois me conta. E para fechar as empadinhas, eu costumo usar um saco plástico. Saco comum, viu, gente? Qualquer saco aí, qualquer saco plástico. Amassa. Aí pegue outro pedaço de plástico. Agora eu vou abrir. Pronto, terminando aqui de abrir nossa massa. Para saber a espessura da massa, para que você tenha noção, eu sempre uso um espeto de churrasco, um palito de churrasco. Olha, essa é a espessura da massa. Pode fazer aí sem medo e depois volta aqui e fala para mim nos comentários, tá bom? Agora aqui você vai remover o primeiro plástico. Lembra que eu falei que era para deixar ultrapassando a borda aqui? Assim? Isso facilita quando você for fazer isso aqui, olha. E o segredo é você trabalhar com recheio cremoso, tá? Por isso que eu dei cremosidade ao nosso recheio. Para que você possa fazer isso aqui, tá bom? Aqui você aperta um pouco ou passa o rolo. Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, mas para você treinar, faça com 5 unidades. Eu comecei com 5, depois fui para 10, 15, 20, o máximo que eu já consegui fazer 30, tá?
Isso daqui, olha só. Seja firme e rápida. Nossa, Olha só. você só esqueceu de falar uma coisa. Seja firme, rápida e corajosa. Olha só, gente. Só é fazer isso aqui. Olha que facilidade. Moleza, hein? Mais nada. Moleza, né, produção? Ó, olha só. Ó. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito não, viu? Depois de uma dica dessa, né? Deixa meu like aí. A sobra aqui, ó, você vai unir para fazer tudo novamente, tá? Eu já vi seguidora falando que consegue fazer com 50. Diz que pede ajuda aos universitários. Pega de um lado e pega de outro. E vira. E consegue mesmo, viu? Só é usar um bom saco plástico para que ele não rasgue. Porque pesa, né? Ali 50 unidades. Aqui eu vou usar 2 gemas e 1 colher de sopa de azeite. Edva, não quero usar azeite. Posso colocar óleo? Pode, não tem problema nenhum. E qual o objetivo do óleo ou do azeite? Evitar que solte a capinha da nossa empada. Aqui eu vou finalizar com azeitonas e é opcional. Se você quiser deixar apenas finalizado com as gemas, fica perfeito também, tá? Você pode finalizar também com orégano, com queijo parmesão. Agora eu vou levar para assar e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. O tempo para assar, no meu forno, 25 minutos. Então isso depende de forno para forno, ou até que todas aqui estejam douradinhas. Outra dica para você escrever no seu caderninho, desse jeito que está aqui, você pode congelar. Só passar o plástico filme aqui, leva para o freezer, deixa lá bonitinho. No dia de assar, tira o plástico filme e aqui, ó, aquece o forno e bota lá no forno. Nem precisa deixar descongelar. É uma dica de milhões. A validade, 90 dias. As nossas empadinhas já estão frias. Na verdade, elas estão morninhas. E olha só, quando elas estão bem assadas, soltam assim, olha, facilmente, tá vendo? Gente do céu, o cheiro que tá aqui tá assim tão maravilhoso. Desse jeito que está aqui, você pode colocar na mesa. Vai ficar lindo? Vai. Mas, gente, festa, né? Vamos caprichar um pouquinho? Forminhas de papel, essa daqui é 03. Você pode escolher a cor aí de sua preferência, tá? Tapetinho, esse tapetinho aqui, o tamanho dele aqui, olha só, é de 9 centímetros. Aí você vai fazer somente isso aqui, olha. E aí? Tá linda. Tá linda a produção. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Vamos experimentar? Vamos. Vamos, né? Gente do céu. Sério. Que construção de sabores aqui. Com a massa, com o recheio. Vale a pena você fazer. Muito bom. Minha água já encheu de boca. Você quer produção? Claro. Vou partir para que você veja bem de perto a qualidade. Porque quando a gente morde, né? Aí já fica diferente. Mas olha só. Uma caixinha bem recheada. Uma caixinha de sabor. Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Será que vai ficar bonito na mesa? Olha só. Na mesa e na minha barriga.
Ê, produção! Ah, eu não aguento não. Você sabe que eu amo essa receita, né? Sei.